Gênesis capítulo 30, versículo 37 a 39. Gênesis 30, de 37 a 39. Eric, isso aqui é só um relógio ou é uma bomba? É só relógio, não explode não. Beleza, amém. 37, está na mão aí? Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Está tudo escrito na sua Bíblia também? Confere aí? Sim? Ok. Isso é algo real, aconteceu, literal, um milagre que Deus fez. Mas eu vou tomar esse texto aqui como uma parábola, como uma ilustração, para mostrar algumas coisas que nós precisamos dramaticamente entender e nos submeter a elas. Deixa eu explicar o contexto dessa passagem e fazer o link com o que nós estamos vivendo agora. Nesse tempo aqui, Jacó vinha de muitos anos servindo ao seu sogro Labão. Olha o nome do cara, Labão. Você já vê que era um sujeito enrolado, né? Quem aqui já ouviu falar de Labão? Pois é. Jacó serviu a Labão muitos anos, trabalhava para ele. E nessa época, Jacó chegou para o seu sogro e disse: olha, eu tenho te servido por todos esses anos, mas agora chegou o momento de eu trabalhar pelo meu próprio rebanho. Eu preciso ter um rebanho. E eu preciso que esse rebanho cresça. Labão, que era um espertalhão, Labão falou: meu filho, não tem problema, não vamos brigar. Vamos fazer o seguinte: daqui em diante, você continua trabalhando aí com as ovelhas, como você sempre fez. Mas daqui em diante, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas e malhadas serão suas. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme serão minhas. Ora, meu irmão, você não precisa ser um geneticista, nem um veterinário, para saber que ovelhas tendem a nascer com pelagem uniforme. É dominante isso. Quando você sai por aí e vê um rebanho de ovelhas, a maioria delas vai ser sempre pelagem uniforme. De vez em quando você vai encontrar uma malhada, uma pintada, né? Porque a genética... Então o Labão estava propondo a Jacó uma coisa que ele ia se dar bem e o Jacó ia se dar mal. Mas Jacó teve uma inspiração, foi algo sobrenatural. Não tente fazer isso em casa, porque não vai dar certo. Ok? Foi para o Jacó. Ele teve uma inspiração de Deus e ele entrou no meio do mato, cortou algumas varas, como nós lemos, varas verdes, cortou aquelas varas, trabalhou nas varas, fez marcas nas varas, arrancou a casca, pegou aquelas varas, plantou, colocou assim bem expostas num lugar onde as ovelhas se reuniam para beber água. E quando as ovelhas vinham, eu não sei, talvez ele até pôs ali uma música, né, romântica, tá, umas velhinhas, um ambiente mais assim apaixonante, que quando as ovelhas vinham beber água e namorava ali o carneirinho com a ovelhinha e tal, quando elas olhavam para a vara, elas concebiam, e quando depois de alguns meses nascia a cria vinha marcada, vinha com manchas no corpo, né, salpicada, listada, malhada, como as varas. E assim, milagrosamente, o rebanho de Jacó cresceu mais do que o rebanho de Labão. Agora, eu quero que você olhe para esses dois homens da seguinte maneira, porque era a realidade. Tanto Labão quanto Jacó eram pastores de ovelhas. Labão era pastor de ovelhas. O negócio de Labão
literalmente, o negócio de Labão era ovelha. Labão não tinha nenhuma experiência com Deus. Labão não construía altares. Labão era um espertalhão, como eu falei. E ele queria ovelhas, porque ovelhas para Labão significavam dinheiro, status, poder. Quanto mais ovelhas no curral de Labão, melhor, mais rico ele era. Jacó também era pastor. Você está me acompanhando, né? Jacó também era pastor. Vivia cuidando de ovelhas. Mas Jacó era um outro tipo de pastor. Jacó não vivia por conveniência, por oportunismo. Jacó, ainda que ele, a princípio, não tenha encontrado o melhor caminho, mas Jacó queria servir a Deus e queria que Deus fosse o melhor na sua vida. Ele tinha linhagem, ele tinha ascendência, ele tinha palavras proféticas a se cumprir, e para que elas se cumprissem, ele precisava sair daquele lugar, voltar à casa do seu pai, que ele tinha deixado 2 décadas antes. Mas para que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, ele que era um homem de Deus, ele precisava que o seu rebanho crescesse. Eu acabei de descrever a igreja brasileira. A igreja brasileira é composta por rebanhos de Labão e rebanhos de Jacó. A igreja brasileira tem líderes e pastores conforme Labão, muitos, oportunistas, sem temor, que veem num auditório cheio apenas cifras, poder político, status pessoal. Não têm temor a Deus, não estão preocupados com o plano de Deus. O negócio deles é fazer igreja. Mas, graças a Deus, a igreja brasileira tem pastores segundo Jacó. São homens que estão no ministério por um chamado. São homens que estão no ministério porque eles amam perdidamente ao Senhor e foram convocados por Deus para a obra mais nobre que se pode fazer na terra, que é levantar um grande rebanho, mas não um rebanho qualquer. Para Labão, o rebanho não precisa ter marca nenhuma, basta encher curral. Para Jacó, não. Para Jacó, para o pastor conforme Jacó, rebanho, ovelha tem que ter marca. E quando eu falo da marca, eu falo do caráter de Cristo, eu falo do fruto do Espírito. E amados, nós estamos agora mesmo, enquanto o Brasil é visitado pela vara de Deus, nós estamos nessa disputa entre o rebanho de Labão e o rebanho de Jacó. E a nossa responsabilidade, Eric, e pastores que estão aqui, é, em primeiro lugar, como pastores, sermos pastores segundo Jacó, segundo Samuel. Mas nós precisamos multiplicar um rebanho, porque o rebanho de Labão hoje é maior do que o rebanho de Jacó. As igrejas brasileiras estão abarrotadas de gente. Mas que tipo de gente? Que tipo de crente? Com que tipo de marca? Justamente por isso, o nosso evangelho não tem sido crido lá fora, ou pelo menos não tem o respeito da nossa sociedade. Por quê? Porque a igreja brasileira, num grande volume, prega um evangelho que nem sempre é o evangelho de Cristo, e quando prega o evangelho de Cristo, não vive o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo muda a nossa vida. O evangelho de Cristo nos faz pessoas santas e comprometidas. Amém? Então, meus irmãos, a única chance que nós temos é fazer crescer um rebanho que traga na vida de cada ovelha a expressão da santidade de Deus. A pergunta é como? E a resposta é discipulado. Discipulado é muito mais do que nós temos entendido.
Quando Jesus ressuscitou, tendo vencido os nossos inimigos, o pecado venceu na cruz, Satanás e a morte, ele venceu, triunfou, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos discípulos. E qual era a conversa de Jesus depois da sua vitória completa? Jesus não tinha outro assunto, é o mandamento da ressurreição: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordem da ressurreição, essa tem que ser a consequência, o desdobramento da vitória de Jesus. Ele nos comissionou a fazer discípulos. A igreja dos sonhos de Deus está descrita em Efésios capítulo 4. Eu não sei se é pecado preferir alguns textos bíblicos. Se for, eu sou um pecador inveterado, porque alguns textos são minha paixão. Efésios 4, de 11 em diante, é um mapa para mim, porque está descrita a igreja dos sonhos de Deus, o que diz lá. E ele, Jesus, esse que foi até os lugares mais baixos da terra e depois triunfou, subiu às alturas, ele deu dons aos homens. E diz assim, a partir do versículo 11: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Tem algum santo em Jesus Cristo aqui? Levanta a sua mão. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetue o seu próprio crescimento em amor. É isso que está escrito ali. Então, a igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja onde algumas pessoas fazem a obra. Não. Na verdade, aqueles que às vezes você pensa que deveriam fazer a obra, os profetas, os pastores, os apóstolos, os evangelistas e os mestres, eles foram dados tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, há uma grande diferença entre a igreja dos sonhos de Deus e a igreja da religião. Na igreja da religião, irmãos, os santos estão pendurados nas paredes ou assentados confortavelmente nas cadeiras. Na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra de Deus e revelando o evangelho de Cristo. Amém? Mas para que os santos possam cumprir esse papel e a igreja crescer, efetuar o seu próprio crescimento em amor, esses santos precisam ser formados, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E como é que se forma santos? Porque como se junta santos a gente já sabe, mas como se forma? Discipulado. Discipulado é o plano A de Deus, irmãos, para a igreja. E o plano B? Não existe, nós que inventamos o B, o C, o D. Jesus só deixou um plano: façam discípulos. Do mesmo jeito que eu fiz. Como é que Jesus fez? Jesus, no início do seu ministério, antes que a sua fama se espalhasse, antes que ele se tornasse uma figura pública de multidões, ele atraiu alguns homens à fé. E ali em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, diz que depois de uma noite orando no monte, ele desceu e chamou para junto de si aqueles que ele mesmo quis, e separou 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar e expulsar demônios. Ou seja, Jesus chamou aqueles homens, não apenas os 12, porque na verdade havia um grupo um pouco maior que se tornou discípulo de Jesus e que o acompanhou por onde ele foi, inclusive algumas mulheres, por 3 anos. E quando Jesus investia naquele grupo, Jesus estava nos dando um modelo. Claro, a sua fama se espalhou rapidamente e as multidões vieram, e ele servia as multidões, ele pregava as multidões, ele passava o dia inteiro orando pelas multidões porque tinha compaixão. Mas o foco central do ministério de Jesus durante aqueles 3 anos foi formar homens que pudessem dar sequência e multiplicar o seu modelo.
Você está comigo? Quem já dormiu, diga amém. Ó, eu sabia que tinha gente dormindo aqui. Estou em casa, viu, gente? Então eu brinco. Jesus fez isso. Quando em João capítulo 17 é sobre isso, esse livro, Fazedor de Discípulos, João 17, Jesus já está no final do seu ministério em Jerusalém, onde ele seria morto. E ele vai fazer uma oração, João 17, no versículo 4 ele diz assim: Pai, eu completei na terra a obra que me enviaste para fazer. Em outras palavras, missão cumprida. Do que Jesus está falando em João 17? Nós sabemos que a obra principal que Jesus veio fazer foi a obra redentiva, ou seja, morrer na cruz e derramar o seu sangue por todos os homens. Mas em João 17, Jesus ainda não está falando da cruz, porque a cruz estava perto, mas não estava cumprida, certo? Depois, lá na cruz, quando ele estava morrendo, ele gritou: está consumado. Aí sim, a obra redentiva, a missão da cruz foi cumprida. Em João 17, quando ele diz: Pai, eu completei na terra a obra que me deste para fazer, ele não está falando da cruz. Ele está falando, e essa é a chave desse capítulo, ele está falando da obra que ele fez na vida, especialmente de 12 homens, transformando-os de pessoas carnais, de pessoas sem nenhuma revelação do reino, em homens formados e capazes de multiplicar. E como Jesus fez isso? Através do discipulado. O que é discipulado? Discipulado é um relacionamento com propósito. Tem gente que pensa que fazer discípulos é converter pessoas. Eu vou ali na rua, prego o evangelho, ou às vezes nem prego, só convido a pessoa para vir num culto e pronto, ela converteu, fiz um discípulo. Fez nada. Você conduziu alguém à salvação, parabéns para você nessa data querida. Mas o discipulado vai começar agora. Porque discipulado é conduzir uma pessoa pelo caminho da fé, ensinando-a a andar. É pegar alguém, uma pessoa madura, conduzindo através do relacionamento pessoal, outra pessoa à maturidade. Por isso eu não faço discípulos do púlpito. Do púlpito eu prego, eu profetizo, eu ensino, eu inspiro, eu exorto. Mas para fazer discípulos conforme o modelo de Jesus, eu tenho que descer do púlpito e eu tenho que trazer algumas pessoas para dentro da minha vida, porque discipulado é relacionamento. Porque eu não vou apenas ensinar uma teoria, mas eu vou viver a vida de Deus diante dos olhos dessas pessoas. Foi isso que Jesus fez. E depois de 3 anos, no caso dele foi intenso, os caras deixaram tudo para segui-lo. Provavelmente nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para formar um discípulo. Mas depois de 3 anos, Jesus pôde chegar diante do Pai e dizer: Pai, missão cumprida. Aqueles carnais que o Senhor me deu lá no começo, agora eles são homens espirituais e líderes frutíferos. O que tem tudo isso a ver com o nosso texto aqui? Bom, Jacó fez a mesma coisa. Jacó tinha um desafio: fazer multiplicar um rebanho com marcas. É o mesmo desafio nosso. O que Jacó fez? Jacó, preste atenção, Jacó gastou tempo preparando referências, as varas. Meu propósito é fazer com que você saia daqui dizendo: eu sou uma vara na mão de Deus. E não se ofenda não, porque o primeiro que te chamou de vara não fui eu, foi Jesus. Lembra de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e vós as varas, ou os ramos, dependendo da tradução. Então, se ele já te chamou de vara, eu estou de boa aqui. Jacó buscou varas, trabalhou nessas varas, plantou essas varas diante do rebanho, e a influência dessas varas sobre o rebanho fez com que a multiplicação do rebanho obedecesse o padrão das varas. Exatamente o que Jesus fez com 12 homens, que no começo eram só 12 galileus sem marca alguma de Deus nas suas vidas. E que depois foram expostos diante da multidão que ia chegando e iam se multiplicando na multidão, que se transformou no livro de Atos, não apenas numa multidão de ovelhas, mas numa multidão de discípulos. Agora, é bonito.
mas é desafiador. Porque tem alguns conceitos aqui que estão ilustrados nesse episódio que eu gostaria de semear na sua mente. O primeiro conceito é o conceito de maleabilidade. Diga comigo, maleabilidade. No texto que nós lemos aí, diz assim: tomou então Jacó varas verdes. Quer dizer, verde é lá na minha Bahia, porque aqui é verde. É verde ou não é, irmão? É verde. Varas o quê? Pessoal daqui, varas o quê? Verdes. E por que Jacó buscou varas verdes? Porque varas verdes são maleáveis. Varas verdes aceitam ser rasgadas com facilidade. Vara seca não aceita canivete. Vara seca não aceita tratamento. Ela endurece, ela quebra na mão do pastor. Acho que você está entendendo o meu recado. Ou seja, se nós precisamos de pastores conforme Jacó, nós precisamos de ovelhas que sejam discípulos, varas verdes, pessoas maleáveis, pessoas que estão dispostas a mudar, pessoas que podem ser trabalhadas. Será que você é uma vara verde? Pode perguntar para o seu discipulador. Meus irmãos, porque pessoas endurecidas pela religião, pessoas endurecidas pelo orgulho, gente que já sabe tudo, esses não aceitam mudar. Esses, quando o pastor chega, não é com um canivete fazendo, deixa eu fazer uma marca na tua vida aqui, ele fala, sai fora. Minha vida é minha, você não tem nada a ver com isso. Porque Jesus, quando começou a sua caminhada, ele não foi buscar nas escolas rabínicas de Jerusalém uns caras assim, cheios de Bíblia, cheio de religião, cheio de conhecimento, cheio de suposta espiritualidade. Por que ele foi buscar homens crus na Galileia, pessoas iletradas e que não tinham nem conhecimento da Bíblia? Porque Jesus queria gente maleável. Ele precisava formá-los. Você tem esse perfil? Se você não tiver esse perfil, desculpa, você está fora. Se você não tiver esse perfil de querer ser trabalhado, sabe, a nossa transformação depende de uma decisão que fazemos de morrer, irmãos. O chamado do Evangelho é para a vida eterna, mas antes de tudo é um chamado para morrer. Domingo agora eu preguei lá na minha igreja, o tema da mensagem, né, Vitor, foi: nós somos uma peste. Não chamaram Paulo de peste lá diante do governador Félix? Esse homem é uma peste. Paulo agradeceu, falou, graças a Deus, porque a nossa missão é contaminar. E na verdade nós precisamos provocar uma epidemia nos homens que os leve à morte. Não é isso que a gente faz? Pelo menos deveria fazer, levar pessoas à morte, né? Para que brote uma nova vida nelas. A gente celebra batismo. O que é batismo, irmão? Sepultamento. E a igreja, morreu. Bom, mas isso só acontece em gente maleável, vara verde. Amém? Então, maleabilidade é um conceito fundamental para que nós possamos ver o rebanho de Jacó crescendo. Segundo conceito, diversidade. Diversidade. Porque diz que ele tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ou seja, preste atenção, isso é libertador. As varas são diferentes entre si. O que tem que ser igual são as marcas. Dá uma olhada à sua volta. Dá uma olhada nessa turma aí. Todo mundo diferente de você. Diga graças a Deus.
Se a minha esposa estivesse aqui, ela diria também, graças a Deus, o mundo não aguentaria 2 Danilo, só tem um. Mas isso é maravilhoso, porque na nossa diversidade está a nossa inclusão. Significa que com o temperamento que você tem, que com a cultura que você tem, que com a conta bancária que você tem, boa ou ruim, com a história que você tem, nobre ou pobre, significa que você serve para o reino de Deus, porque Deus manifesta a sua graça multiforme na nossa diversidade. Significa que qualquer pessoa que entrar pela porta dessa igreja serve para o reino de Deus. Elas não têm que trazer um padrão. Na verdade, nós vamos dar a elas um padrão, e que não é o padrão de homem algum. Veja bem, as varas continuaram sendo diferentes. Hoje é até ridículo, é uma caricatura. Alguns ministérios você olha e até os cacuetes do líder o cara reproduz. Mas quando eu entendo, você já prestou atenção na equipe de Jesus? Como os caras eram diferentes, aqueles 12? Gente, Jesus colocou para conviver durante 3 anos, dormir e acordar juntos, um zelote e um publicano. Isso é a mesma coisa que pegar um corintiano e um palmeirense e dizer, vocês vão andar de mãos dadas os próximos 3 anos. E vão se amar. O zelote era aquele judeu ultranacionalista, capaz, disposto a morrer e matar pela sua nação. Um publicano, como era o caso de Mateus, Levi, um publicano era um judeu traidor, que trabalhava para o governo de Roma para tirar o dinheiro dos judeus. Jesus pegou os dois e falou, vocês são irmãos e vão fazer parte da minha equipe. Diferentes. A equipe de Jesus tinha um Pedro que falava e depois pensava. Tem alguém aqui assim, não? Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Às vezes Jesus falava, Pedro, não foi carne e sangue nem te revelou. Outras vezes falava, arreda Satanás, para de falar na boca desse homem. Então tinha um Pedro sanguinhão, e tinha uns caras lá que a gente não sabe nem como era a voz deles, quietinhos num canto. Jesus usou a todos. Eu estou querendo dar um recado para você, libertador. Como você pode se tornar uma referência para a multiplicação do rebanho de Deus. Não importa se você é vara de plátano, de aveleira, não importa. Tem que ser vara verde, só isso. Amém? Uns anos atrás eu estava num reencontro lá na nossa igreja, e uma senhora pediu para dar testemunha. Ela era líder de célula e eu não a conhecia, nunca tinha visto. E ela, muito simples, eu dei o microfone e ela foi dar o seu testemunho. Ela começou o seu testemunho com um portuguesinho bem fraco, e ela falou, irmãos, quando eu cheguei na igreja, tipo uns 2 anos atrás, eu não lembro exatamente o tempo, mas não era muito tempo. Falou, quando eu cheguei na igreja eu era prostituta, alcoólatra, analfabeta, mãe de 7 filhos, cada um com pai e todos sem pai. Estava vivendo na miséria. Que currículo, hein? Aí, depois que ela deu o currículo, ela deu um sorrisinho, ainda faltando uns dentinhos na boca. Ela disse, mas agora, eu já sou uma líder. Eu já tenho as minhas discípulas, eu já tenho algumas células. E eu que estava ouvindo aquele testemunho, tive que segurar o nó na garganta, o choro, porque me veio uma gratidão dizendo, meu Deus, que visão maravilhosa essa que o Senhor nos deu. Essa mulher que não tinha qualificação se tornou uma pessoa útil no reino, porque alguém resolveu investir na vida dela.
Se essa mulher chega numa igreja convencional, onde discipulado não existe, ela chega para um pastor, pensa, um pastor bem convencionalzão assim. A irmã chega e fala assim: pastor, estou chegando na igreja, eu queria servir no ministério. Pois não, irmã, qual é a sua experiência? Ela fala: pastor, até hoje eu tenho sido prostituta, analfabeta, estou vivendo na miséria, precisando de ajuda para criar meus filhos. O pastor vai olhar para ela, se o pastor for gente boa, porque tem pastor que não é gente boa, mas se ele for gente boa, ele vai olhar para ela, vai fazer aquela cara comprida de dó, e vai falar assim: ô irmão, faz o seguinte, nós vamos cuidar de você, tá bom? E toda a perspectiva dela vai ser cuidada. Mas numa igreja que tem visão, essa mulher vai se tornar uma líder de êxito. Amém? Ela é líder até hoje. Que tipo de gente ela ganha? Prostitutas, analfabetas, não é? Gente que, se eu mandar o meu discípulo, doutor fulano de tal, ele não consegue comunicar o evangelho a essa gente. Eu estou dizendo, você está convocado, você pode se tornar uma referência, não importa a sua história, sua cultura, não importa as marcas negativas da vida, você pode. Já mais recentemente, nós estávamos numa reunião de oração. Nós temos lá, às 6 da tarde, a torre de vigia, 7. Estávamos orando lá, a gente tem costume de orar andando para um lado, de vez em quando é crente trombando com o outro. E estávamos orando, e um momento de guerra, intensidade, o pessoal orando, eu olho lá para trás, no final do salão lá, estava uma senhora lendo a Bíblia. Aí o meu colérico manifestou, sabe, irmãos? Quando manifesta é difícil. Porque eu pensei assim: o que essa irmã está lendo a Bíblia agora? Estamos precisando de gente para orar aqui. Isso é reunião de oração, não é reunião de ler a Bíblia. E continuei orando e tal. Daqui a pouco eu olho de novo. Mas não é possível, irmão, lendo a Bíblia aqui. Eu vou lá chamar essa irmã. Não é possível. O povo tem que ter disciplina. Fui por trás assim, ó. Aí quando eu cheguei assim a uns 2 metros, quem que estava lendo a Bíblia? Raiz analfabeta, alcoólatra. Eu dei 2 passos para trás, falei: Deus, deixa ela ler a Bíblia, tem muita leitura atrasada, Senhor, eu oro por ela, graças a Deus que ela está lendo a Bíblia. Gente, se você tem um coração maleável, você pode se tornar uma inspiração para a multiplicação de outros crentes. Amém? O terceiro conceito é o conceito da transformação, que é o discipulado. Porque o que Jacó fez, ele tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e diz aqui na minha Bíblia, e lhes removeu a casca. Diga ai. Agora pegou, irmãos. Porque o processo passa por remoção de cascas. Eu não sei aqui em Barretos, mas lá em Ribeirão Preto tem uns crentes cascudos. Discipulado é um trabalho de remoção de casca. Olha, quando você se converteu, aconteceu um milagre. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, veio habitar em você. Diga aleluia. Significa que dentro de você estão todas as virtudes de Deus. Amor, paz, bondade, está tudo aí dentro de você. Você nem precisa orar: Deus, me dá mais amor. Não, a Bíblia diz que o amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Está aí dentro. O poder de Deus, a sabedoria de Deus está aí dentro. Sabe qual é o problema? O problema é que está dentro. E o que tem fora? Casca. Se você quiser um termo mais assim, neotestamentário, carne. A nossa carne. E o discipulado
entre outras coisas, tem principalmente a missão de remover as obras da carne. É alguém usado por Deus na sua vida, o seu líder, o seu discipulador, que confronta, que ensina e que ajuda você a se libertar dessa carnalidade com a qual nós viemos para o reino de Deus. Não é fácil. Não é fácil para quem está sendo tratado, porque dói muitas vezes. Você ser repreendido, você ser exortado, dói. Quantos sabem que dói? E não é fácil para quem exerce o discipulado. Jesus teve trabalho com aquela turma, irmãos. Vocês pensam, às vezes a visão religiosa que a gente tem, põe uma maquiagem nos personagens bíblicos. Tem gente que pensa assim, que aqueles 12 que Jesus chamou para junto de si lá em Marcos 3, eram santinhos assim, que eles andavam meio assim, com a rodinha na cabeça. Os caras eram 12. Eram 12 doses. Sério? Pensa. Quem vê João, por exemplo, né? João, discípulo do amor. Escrevendo sua carta, já velhinho, né? Escrevendo uma carta. Olha que doce o João. Pensa. Olha como é que ele escreve. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma é por minha conta, viu? Temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Doce o João, né? Você não acha? Paciente, tranquilo. Mas não foi assim que ele chegou, não. Quando Jesus conheceu esse cara, rapaz, ele era um espoleta, um galinho de briga. Jesus já pôs até um apelido nele. Nele e no irmão dele, Boanerges, filhos do trovão. Foi João que, quando eles tentaram passar por Samaria, os samaritanos não gostavam de judeu, não quiseram deixar, o João falou: deixa comigo, Senhor, acabo com essa raça agora mesmo, faço descer fogo do céu. Jesus botava, eu fico imaginando às vezes, Jesus botando a mão na cabeça, falando: ô João, você não entendeu ainda de que espírito você é, João. Eu não vim esturricar a gente, eu vim restaurar pessoas. Dava trabalho. Pensa nessa cena. Vou descrever uma cena aqui, hipotética, mais bíblica. Jesus dirigindo a Kombi e os 12 atrás. Pensa. A Kombi é aqui, né? De repente Jesus para no acostamento, olha para trás, fala: sobre o que vocês estão conversando aí? Ah, nada não, Senhor. Não, eu vi uma conversinha aí. Aí o Pedro, deve ter sido ele, né, que sempre falava, depois pensava. O Pedro deve ter falado assim: não, Senhor, nós estamos aqui discutindo sobre quem é o maior. Quem é o melhor aqui de nós? Aí eu imagino Jesus falando: desce todo mundo da Kombi. Senta aí na grama. Gente, presta atenção. No mundo é assim. No mundo os homens querem engolir uns aos outros. Eles querem mandar. No reino, Pedro, cabeção, presta atenção. No reino, o maior é o que serve. Se você servir aos seus irmãos, você vai ser o maior, Pedro. Aí a casca, entendeu? Deu trabalho. Jesus tinha que apartar a briga daqueles caras. Tinha lobby. Imagina, uma senhora chega lá com um pudim: Senhor, trouxe aquele pudim que o senhor gosta, leite moça, original. Aí Jesus agradece: obrigado, irmã. Então, Senhor, eu queria pedir que no teu reino dá para colocar os meus filhos aí, o João e o Tiago, um à tua direita, outro à tua esquerda. Enquanto isso, os outros lá estão se mordendo de raiva. Lê o texto para ver se não era assim. Então, é um processo desgastante, irmãos. Tem até um pastor amigo meu, amigo nosso, Edmilson, lá de Belém. Ele tem uma teoria apócrifa para aquela situação da tempestade. Dizendo o Edmilson, eu não assino embaixo não, né? Mas dizendo o Edmilson que naquele dia Jesus estava tão cheio dos discípulos, porque enchia, viu, gente?
Teve um dia que ele até falou, você lembra? Quando ele desceu do Monte da Transfiguração e a turma que ficou lá não deu conta de um demônio lá. Lembra daquele episódio? O que Jesus falou quando olhou aquela situação? Ele falou assim: até quando vos sofrerei? Em outras palavras, gente, vocês são um sofrimento para mim. Até quando vos sofrerei? Vocês estão sendo um sofrimento para mim. Então, segundo Edmilson, diz que naquele dia Jesus estava por aqui. Aí ele olhou para os 12, olhou para o barquinho, olhou para a tempestade formando. Os 12, o barquinho, a tempestade. Jesus falou: pessoal, entra no barquinho, dessa vez eu não vou não. Vai. Some. Segundo Edmilson. Aí diz que Jesus foi orar, o pai falou: mas esses foi os que eu te dei. Você não tem outros. Aí ele foi correndo em cima das águas, buscar o pessoal. Eu vou falar uma verdade para você, eu já senti vontade de botar discípulo meu num barquinho. Dizer: some daqui, filho. Mas não. É um trabalho. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Amém? Então Jesus foi, buscou de volta, e vamos continuar aqui, pessoal. Mas é um processo de mudança. Por isso eu peço, meu irmão, submeta-se ao seu líder. Pensa nessa palavra submissão. Sub é de baixo, missão você sabe o que é. Então, quando você olha para o seu líder, o seu discipulador, o que você tem que ver? Você tem que ver uma pessoa que Deus levantou com uma missão. Qual é a missão do seu discipulador? Formar você, arrancar suas cascas. E aí, percebendo, tendo revelação da missão, você se submete, se mete debaixo, fala: pode mandar ver. Amém? Vara Verde. Pode mandar ver? Você está sendo filmado, hein? Na hora que o canivete começar a comer aí a tua carnalidade, você fala: glória a Deus. Amém? Porque é assim que você vai se transformar numa referência. Gente tratada. Não é gente manipulada, não é gente governada por gente, é gente ajudada, tratada. Porque papel de discipulador não é mandar na vida de discípulo, é ajudar o discípulo a chegar à maturidade. E isso envolve, é o papel de um pai. Eu muitas vezes tive que repreender os meus filhos, eu às vezes tive que dar um couro neles. Assim como na maioria das vezes eu os abracei, os encorajei, os beijei, os sustentei. E graças a Deus eles são uma honra para a minha vida. Discipulado é paternidade, não é chefia. Mas paternidade envolve tratamento. Amém, queridos? Posso continuar aqui? Tem um outro conceito, que é o conceito de profundidade. Porque até onde vai isso? Nós temos que entender que o discipulado, ele tem um propósito. Muita gente, esse tema está queimado em boa parte da igreja. Sabe por quê? Porque muito líder se assenhorou das pessoas em nome do discipulado e criou gente dependente eternamente de sua personalidade. Isso não é discipulado. Você criar pessoas que estejam a vida toda submissas a você. Isso é manipulação. Assim como eu faço com o meu filho, eu preparo o meu filho para que ele seja autônomo. Ser autônomo não é viver me ignorando. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho a vida toda. Eu quero ser o melhor conselheiro. Eu quero ser a referência da vida dele. Mas ele tem 19 anos, o Gabriel. Hoje ele está sujeito a mim. Eu estou ajudando meu filho a ser um homem que anda sozinho. Entenda-o sozinho, que anda por suas próprias pernas.
Discipulado é isso, é conduzir as pessoas à maturidade. Não é manter uma creche, todo mundo com a boquinha esperando o líder trazer a mamadeira 10 anos depois, 15 anos depois. Então nós conduzimos as pessoas à maturidade, porque olha o que Jacó fez. Então ele pegou aquelas varas diferentes, lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Diga, a brancura das varas. Ou seja, a brancura que estava dentro das varas, pelo trabalho de Jacó, ela foi exposta. E na medida que a brancura interna da vara se manifestava como uma marca, a vara ia ficando pronta para ser uma referência para o rebanho. Quem está entendendo o raciocínio? Esse é o processo que Deus está tentando fazer com você através dos seus líderes, cavando em você até que a brancura, até que a espiritualidade, até que o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, essas virtudes espirituais que estão dentro de você pelo Espírito, essas virtudes precisam se manifestar a ponto que as pessoas possam ver. E à medida que você amadurece em Cristo, essa espiritualidade é exposta e você vai ficando pronto. Eu não estou falando de perfeição, mas você vai ficando pronto para influenciar outros. Foi o que Jesus fez durante 3 anos com aqueles caras. E quando finalmente Jesus partiu, eles podiam ser colocados diante do rebanho. Todo mundo olhava para eles e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino deles, porque eles não apenas falavam, eles mostravam. Maravilhoso esse plano de Deus, não? Agora tem um último conceito aqui que eu quero falar e orar com vocês, que é o conceito da exposição. Porque depois de colher as varas, cavar as varas, fazer aparecer a brancura das varas, o que Jacó fez? Diz assim o texto: as quais, assim, escorchadas, ou seja, descascadas, pôs ele, onde que ele pôs? Onde? Pôs ele em frente do rebanho. Liderança. Tudo com o propósito da liderança. O trabalho do discipulado é sempre formar líderes. E na igreja de Jesus, todos, sem exceção, são chamados para a liderança. Todos. Quando entrar um sujeito ali, cheio de cachaça, roupa suja, e vocês o abraçarem, ele disser, eu quero Jesus, olha para ele e fala, chegou um líder. Mas ele não tem as marcas. Bom, isso é o seu trabalho. Ele terá. Amém, gente? E depois que as pessoas ganham a vida de Deus, elas precisam assumir a liderança. E aqui nós temos um desafio, porque a gente na igreja que amadurece, que ganha uma santidade, que tem um compromisso com o altar, que é gente séria, mas que quando a gente fala, você precisa se multiplicar, você precisa ser um líder, você precisa assumir uma célula, um ministério, a pessoa fala, aí não, isso não é comigo. Eu não tenho dom. Não precisa ter dom, basta ter marca. Eu sei que há pessoas que têm um dom de liderança, que vão liderar numa dimensão maior, claro. Mas quando Jesus, em Marcos 3, chamou aqueles caras, diz assim, e ele os chamou, Marcos 3, 14, e ele os chamou para estarem com ele, processo, discipulado, estar com ele, convivência, e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre demônios. Ou seja, tinha processo e propósito. Fala comigo, processo e propósito. O processo do discipulado é relacionamento pessoal através do qual as cascas vão sendo removidas. O propósito, serem enviados. Então, desde o começo, Jesus deixou claro, já fez o contrato com aquela turma lá, eles estavam chegando. Jesus falou, olha,
nós vamos andar juntos, eu vou investir em vocês. Mas presta atenção na cláusula aqui do contrato. Não está em letra pequena não, está em letra grande. Vocês vão se tornar líderes. Vocês vão ser enviados para fazer o que eu faço. Exposição. Então, você que está sendo trabalhado, no momento que os seus líderes entendem que você já tem a maturidade suficiente para influenciar outras pessoas, você precisa aceitar ser colocado diante do rebanho. Influenciar outros, liderar outros. Porque fazer discípulos é liderar pessoas. É ir à frente, é ser um guia. Eu, em setembro, levei um grupo a Israel. Nós tínhamos um guia lá, um profissional. Nós pagamos. Esse cara, ele mandava às vezes em nós. Mas, na verdade, quando ele mandava em nós, ele estava nos servindo. Porque ele dizia assim: pessoal, amanhã às 7h30 da manhã, todo mundo aqui no hall do hotel, porque nós temos que visitar tal lugar e tal lugar, senão não dá tempo. E todo mundo tinha que obedecer. Então, ele mandava na gente. Mas o mandar não era por mandar, era para nos servir e nos levar pelo caminho que nós tínhamos que seguir. Esse é o papel do discipulador. Então, você precisa se abrir para a liderança, para se tornar uma referência, para deixar que as pessoas investiguem sua vida, inclusive, porque ser líder, como eu falei, não é pegar um microfone e pregar. Ser líder não é cantar bonito aqui. Ser líder é você descer do pedestal, porque fala a verdade, ainda mais num púlpito desse aqui, bonito, isso aqui é uma obra de arte. Eu fico mais santo aqui atrás desse púlpito, não fico? Fala a verdade. Mas o discipulado não pode ser feito de trás do púlpito. Discipulado, a gente desce do pedestal. Discipulado, a gente se aproxima de pessoas. Discipulado, a gente fala: vem comigo, vamos andar comigo. E aí, ali no púlpito, eu pareço um cabra muito santo, mas com o meu discípulo aqui do meu lado, no carro, vendo como eu reajo a uma fechada, aí eu vou ensinar para ele o que é ser crente. Relacionamento. Ele vai andar comigo até que ele possa fazer a mesma coisa que eu fiz com ele, com outras pessoas. Esse é o plano A. E o plano B qual que é? Não tem. Amém? Quem topa essa parada? Esse é o chamado de Deus para essa igreja. E só assim, ao longo dos próximos anos, nós vamos fazer com que o rebanho de Jacó cresça mais do que esse rebanho de Labão que está por aí. Rebanho de Labão não tem nada disso, irmão. Basta encher a igreja. Faz uma campanha, promete casa própria, Mercedes, prosperidade, e o rebanho está lá, abarrotando tudo. Mas não muda o Brasil, piora o Brasil. Não revela Jesus, só motiva a ambição humana, carnal, materialismo. Esse rebanho não serve. E hoje, infelizmente, o rebanho de Labão é maior. Não tem marca, não tem preço, é só ir multiplicando aí. Mas nós vamos virar esse jogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, meus queridos. Aleluia. Turma da música aqui. Não é uma pregação bacana. Isso é um desafio, irmãos. É um desafio de Deus para as nossas vidas. Vamos ser essa igreja. Vamos resgatar o altar. Vamos limpar o altar de Deus. Vamos levantar Samuel. Vamos fazer com que ele cresça. Vamos trazer a cada ano uma túnica nova para essa geração
que quer ser formada, que não quer ser entretida na casa de Deus, que não quer ser simplesmente ludibriada pela ilusão. Não, é gente que entendeu que o Evangelho é morrer para produzir vida. Enquanto nós cantamos aqui essa canção, se você sinceramente, com muito temor, se você decide ser uma vara verde nas mãos de Deus, nas mãos dos seus líderes, sai do seu lugar, vem para perto do altar aqui. Todos aqueles que querem dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser formado, tem tanta casca ainda em mim, Senhor, mas usa, Senhor, usa aqueles que o Senhor levantou para uma transformação em meu caráter. Ó Deus, remove a casca, faz aparecer em minha vida a brancura de Jesus Cristo. Oh, vem para o altar se oferecendo e dizendo para Deus que você quer participar dessa virada, dessa revolução. Mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Consagra a tua vida. Se essa for a nossa decisão, meus irmãos, deixar que Ele cresça em nós. Vocês têm uma herança. O pastor Eric estava compartilhando comigo sobre o tripé da visão dessa igreja: vida no Espírito, ministério e discipulado. É isso? Você não vai se tornar uma referência da multiplicação sadia da igreja se você não viver essas três verdades. Não pense que você vai se tornar um crente maduro apenas entrando no seu quarto, fechando a porta e orando em línguas. Não vai. Deus queria falar com Samuel ainda menino. Deus falava, mas ele não entendia.
Samuel precisou de um homem maduro que lhe dissesse: é assim que se ouve a voz de Deus. E aliás, é uma coisa para a gente pensar. Quando Deus chamava Samuel, Samuel, ele acordava, ele corria para o quarto de Eli, seu líder. Isso me faz pensar que a voz de Deus para Samuel tinha o timbre da voz do seu líder, porque senão ele não ia confundir. Deus falava com Samuel com uma voz parecida com a de Eli. Por 3 vezes ele correu atrás de Eli. Então vida no Espírito, sim, adoração, oração, mas discipulado. Discipulado não é você e Deus, discipulado é você e Deus através de alguém trabalhando sua vida. Porque um dos nossos principais problemas é o orgulho. E quando nós ficamos só com Deus, muitas vezes o que se gera em nós é o orgulho religioso. Quando nós nos submetemos a alguém em nome do Senhor, nós somos quebrados. E ministério, claro, porque à medida que você cresce, à medida que você é trabalhado, você tem que servir, você tem que se envolver. A doutrina está perfeita aqui, a visão está perfeita. Só precisa que cada um de vocês viva isso. Que cada pastor aqui decida: eu não sou Labão. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por conforto, por fama. Eu estou aqui por um chamado. Eu tenho uma missão: formar um povo cheio de marcas, um rebanho cheio de marcas. Eu quero orar por você, querido. Levanta as suas mãos. Antes que eu ore, ofereça-se a Deus. Diga: Senhor, diga com as suas palavras: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu sou uma vara verde. Ainda tem tanta casca em mim, mas eu sou uma vara verde, Senhor. Eu sou tratável. Eu quero crescer em Ti. Ainda que doa, ainda que eu tenha que sentir o peso da cruz, transforma-me, Senhor. Diga para Deus, meu irmão. Diga para Ele que Ele pode mudar você. Meu Pai, aqui está o Teu povo no altar, Senhor. Nós nos envergonhamos de que não tenhamos produzido uma influência sobre a nossa nação. Nos envergonhamos de que o Senhor tenha que recorrer à vara, porque a nossa voz não foi firme o suficiente para trazer o Brasil. Pedimos perdão ao Senhor, meu Deus. Pedimos perdão porque enquanto Labão multiplicava as suas ovelhas, nós estávamos parados, lentos. Mas Senhor, eis-nos aqui. Eis as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Como varas verdes, nós Te pedimos: toma-nos nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, rasga o véu sobre essa igreja, descortina a verdade do discipulado na mente e no coração de cada pessoa aqui. Que isso se torne não um conhecimento, mas um estilo de vida dessa igreja, Senhor. E que assim o Senhor possa ter essas centenas de varas em pouco tempo, para ser expostas à multidão que o Senhor vai trazer e que precisa de uma referência para se multiplicar. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Meu Deus, enche-nos a cada dia de Ti, para que nós possamos manter o nosso olhar no objetivo. E usa-nos, Senhor, para trazer o Brasil à Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Dá um abraço bem gostoso nessa pessoa aí, apresente para ela, diga: muito prazer, eu sou uma vara verde.
Se o seu líder estiver aí, melhor ainda, você procura o seu líder, dá um abraço nele. Seu líder está aí, seu discipulador, procura ele, vai lá e fala para ele assim: pode mandar o canivete, irmão, pode arrancar a casca. Eu quero me tornar um modelo na casa de Deus. Glória ao Senhor. Deus te abençoe.